Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos ver aqui como é que Deus projetou a vida para ser. E hoje em dia muitas pessoas não sabem viver porque negligenciam as coisas simples da vida. Mas já o primeiro casal, já ali, nós já tínhamos uma maneira de como viver, de como sermos felizes, plenos e cheios de propósito. Ali, quando Deus cria Adão, né, ele vê que precisa de um lugar para ser chamado de lar. Adão precisa de um lugar para chamar de lar. Lá em Gênesis 2:8, deixa eu abrir aqui as escrituras dizem, Gênesis capítulo 2, no verso 8, diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus criou a humanidade e se preocupou com um lugar para colocar a humanidade, um lugar em que Adão se sentisse bem e que pudesse chamar de lar. Deus preparou um jardim. E não apenas preparou um lugar, mas também preparou um trabalho com propósito. Veja que o trabalho existe antes do pecado, da entrada do pecado. Lá em Gênesis 2:15, as escrituras dizem: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus dá um trabalho que tem sentido, que tem propósito, e não apenas cultivar e guardar o jardim, porque lá em Gênesis, deixa eu abrir aqui, 2:19, as escrituras dizem assim, ó: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, Deus deu a Adão não apenas a tarefa de guardar e cultivar o jardim, mas também nomear os animais, uma tarefa de taxonomia. E Deus também viu que não era o bom ao homem que ficasse só. Aí ele projeta, planeja o casamento, cria a mulher. E a criação da mulher é um momento belíssimo das Escrituras, porque Deus cria a mulher e casa os dois. Lá em Gênesis 2:18 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em Gênesis 2:22, as Escrituras dizem: E a costela que o Senhor deu tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Deus faz a mulher da costela de Adão, do lado de Adão, perto do coração, para ser guardada, protegida embaixo do braço. E é muito bela também a expressão do homem em relação a isso, que está em Gênesis 2:23. Gênesis 2:23, as escrituras dizem assim: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Aliás, nós lemos 2:23, Gênesis 2:23, e o verso subsequente a este, que é 2:24, é uma expressão da única relação nas Escrituras em que Deus diz que dois formam um. Olha o que as Escrituras dizem em 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que é interessante aqui, meus amigos, inclusive nós vimos isso lá no grupo de estudos bíblicos dos assinantes do Instagram e vemos também no Licugo Academy, é que nós temos aqui quatro maneiras, né, quatro formas de uma vida plena, de obter uma vida plena. Nós falamos aqui de um local para ser chamado de lar, um lugar para ser chamado de lar, que Deus providenciou, o Jardim do Éden. Nós vimos um trabalho com propósito, que Deus direcionou a Adão, trabalho, cultivar, guardar o jardim, nomear os animais, e um casamento abençoado, casamento que é feito por Deus. Deus foi aqui o pastor que promoveu o primeiro casamento nessa situação aqui. Foi ele quem fez, aqui em Gênesis 2:24. Então, o que nós temos para dizer é o quê? Que esses três elementos, e o quarto,
que a presença constante do Senhor forma uma vida plena. Porque Deus estava presente em tudo isso. Deus caminhava com o casal no jardim. Presença do Senhor, um lugar para você chamar de lar, um trabalho em que você encontre propósito e uma esposa, se você é homem, ou um marido, se você é mulher, para que dois formem um e você construa uma família que é a oportunidade maior que você terá de passar a palavra de Deus para a próxima geração, uma família com filhos. Isso dará à sua vida uma plenitude maravilhosa, um sentido de completude jamais alcançado em qualquer outra coisa que o mundo possa oferecer. Tão grandioso é o Senhor, principalmente por nos orientar e nas coisas que devemos verdadeiramente buscar. Então, que Deus abençoe você. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações para você ser avisado. Lá no Instagram nós temos o nosso grupo de estudos, lá nos assinantes. Também visite o licurgoacademy.com para você ver o lugar que temos de aprofundamento dos estudos. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.